dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o Tribuna da Saúde na Rede Educativa, canal 4.1. Hoje recebo no programa o médico veterinário Dr. Francisco Gonçalves de Carvalho, também muito conhecido como Dr. Chico, ou Chico do CCZ. Não pode mais isso. Não pode mais, não deve. Isso aí eu estou brincando aqui com ele porque não tem jeito, você não consegue tirar totalmente a denominação. Mas isso daí, na verdade, é uma marca, é uma instituição e isso aí, alguns na época criaram esse pequeno problema aí, eu estou apenas dizendo para identificá-lo, né? Doutor Francisco, veterinário, como ele é conhecido hoje, e a gente tem que ir mudando naturalmente isso, é muito importante. E eu quero aqui, de público, agradecer o doutor Francisco. O doutor Francisco é conhecido de muitos anos, é meu irmão da igreja, da Terceira Igreja Batista, né? E ele, há mais de 40 anos, milita nessa profissão extremamente envolvente, principalmente pelo aumento da causa animal. Ou seja, há muitas pessoas defendendo, e naturalmente tem uma razão de ser isso. E é sobre esse tema que nós vamos conversar. Mas hoje, basicamente, eu quero conversar com o Dr. Francisco sobre as zoonoses. O homem está muito próximo aos animais. Lá no passado, né, quando o homem começou a ser sedentário, quando a gente fala sedentário, dá aquela ideia do cara parado, mas o homem era nômade, né? E sedentário é aquele que se estabelece, né? E daí para frente ficou o nome sedentário, aquele que se mexe pouco, né? Então, lá no passado, quando o homem, há mais de 10 mil anos, ele começou a formar grupos, cidades, tribos, ele começou a domesticar os animais. E, naturalmente, isso passou a trazê-los para dentro de casa, e trazendo dentro de casa há sempre o risco das doenças animais passarem. E existem algumas, né? E é sobre isso que a gente vai, nessa primeira parte, dar ênfase sobre as chamadas zoonoses. Doutor Francisco, muito obrigado, né, pela sua presença aqui conosco. E eu quero já desafiá-lo, mas pedir que complemente a sua apresentação e também a sua defesa sobre a questão do nome que a gente colocou, mas é principalmente para te identificar muito bem. Eu sou o veterinário Francisco, né, o Chico, como você mesmo diz. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? Então nós trabalhamos na saúde pública durante 30 anos, militamos na educação também, na rede pública. Trabalhamos como convidado em algumas faculdades de medicina veterinária, mas por curto tempo. E hoje, né, dedicamos nossa vida a fazer a clínica de pequenos animais. Temos a Clínica Gênesis, né? Onde nós temos uma equipe de 11 veterinários que atendemos aí uma média de 80, 100 animais dia, né? Como você próprio disse, nos últimos tempos, a partir da década do final dos anos 80, houve uma explosão nessa questão pet, né? E as pessoas foram se afastando uma das outras e neste espaço entrou o pet, né? Hoje as pessoas fazem seu planejamento familiar não pensando em filhos, eles fazem o seu planejamento familiar pensando em qual pet eles vão ter. E aí, então, essa a nova visão que se tem, né? Então, o pet hoje, ele hoje é tratado como um humano, né? Hoje, se agredir uma pessoa, praticamente você vai responder um processo. Agora, se você agredir um animal, você vai preso e recebe uma multa de 8, 10, 20 mil reais, como casos que nós temos aqui, em que a nossa clínica, inclusive,
recebe algum desses animais e as pessoas ficam presas, né? Pagam uma fiança e às vezes ficam presas. Então, é uma coisa assim bastante que mudou nos últimos tempos. É uma coisa assim para nós que conhecemos o Evangelho, temos as nossas crenças, né? Hoje tem pessoas que a última pessoa, o último ser com quem eles fazem o contato, né? No momento de dificuldade, eles têm um animal, é o último ser da vida deles. Nós temos relatos, né, na nossa clínica de pessoas que foram lá para fazer a eutanásia do seu pet e falaram assim: doutor, eu não tenho mais ninguém nesse mundo. O pet era a última coisa que tinha, né? E a gente sabe que muitos desses casos as pessoas acabam tirando a própria vida e coisas assim desse tipo. Esse seu comentário é muito importante, porque nós estamos na Câmara Federal agora discutindo muito a questão do aborto no humano. E existe ali um procedimento que o Conselho Federal de Medicina se posicionou sobre a questão da injeção de cloreto de potássio intracardíaco no feto. Mas o que é interessante é que a veterinária se antecipou já em 2012, tem uma resolução de número 1000, proibindo que isso seja feito nos animais. Isso há 12 anos, mostrando que aquele que se preocupa com o animal, ele muitas vezes é muito mais sensível e muito mais preparado do que verdadeiramente o ser humano no corre-corre do dia a dia, que admite, às vezes, uma questão do aborto. Mas nossa conversa não é sobre isso. Só falando sobre isso aí, Ovando. Em 2004, participei da elaboração de um manual no Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Ministério da Saúde, em que, naquela época, nós já proibíamos o cloreto de potássio, aboríamos o cloreto de potássio de qualquer tipo de procedimento de eutanásia em animais. Perfeito. Então, estamos bem antes, tá? Exatamente. Isso que eu destaquei, que é muito importante. Mas nós temos a pergunta do Adrian, sobre participação da nossa população, do nosso telespectador. O Adrian Neri, de 18 anos. Vamos ver o que o Adrian tem de questionamento. Doutor Luiz, meu nome é Adrian. Eu gostaria de saber o que é zoonose. Zoonoses. Pergunta para você, Francisco. Essa é uma pergunta fácil, muito fácil, né, de se responder, mas muito complexa. Zoonoses são todas aquelas doenças, né, que podem ser transmitidas dos animais para os homens, né, para a espécie humana. E também o contrário também, né? E hoje nós temos inúmeras doenças, né? Temos as doenças antigas, né, como o mormo, né, e temos as doenças atuais, aí, como a leishmaniose, a raiva, essas doenças aviárias também, né, a gripe aviária, né, que é uma grande preocupação tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto também do ponto de vista econômico, né? Entendi. E nós temos hoje pessoas que trazem aves como pets, né? As calopsitas e outros mais. Doutor Francisco, a gente vê muito esse termo pet. Sim. Eu não fui atrás para saber o que é realmente. Pet, acho que é um termo em inglês, né? Sim. Que vem... Não existe um termo em português que a gente possa usar para o animal de estimação? Não tem, é pet. Então, Ficou sacramentado isso daí. Ficou sacramentado. É pet... O pet vai desde o cãozinho, do gatinho, né, do hamster, da calopsita. Tem gente que... Da cobra de estimação que alguns usam em casa. Rapaz, esse é um problema, é um pet. Meu Deus, isso, olha, é uma coisa assim, nós temos casos de pessoas que têm cobras de 2, 3 metros dentro de casa. Dentro de casa. Eu já fui procurado, né, por pessoas que tinham animais. E eu falei, olha, eu te aconselho a você procurar a universidade ali da Tamandaré, né, para que você procure uma pessoa especializada que vai te orientar e que você possa
levar esse animal de volta para a natureza, né? Então existe isso aí. E também é chamado pet. É chamado, tem gente que tem suínos, né? Vocês podem ver através das mídias, né, sociais, pessoas que têm um suíno criado dentro de um apartamento, um suíno aí de 100 quilos, né? Então esse animal, ele come, ele urina, ele defeca, então vocês imaginem só. Mas os pets, eles estão sempre ali, os nossos cãozinhos e os gatinhos, né? Estão sempre ali entre a gente, né? Doutor Francisco, nós temos visto, né, às vezes, até um exagero comportamental das pessoas, no que diz respeito a essa relação com o animal, com o pet. Né? Sim. E alguns dormindo junto, uma convivência muito próxima, muito íntima. Tem visto isso? É perigoso? O que o senhor comenta sobre essa situação? A escola, há 40, 50 anos atrás, né, ela nos ensinou, como medida, né, de saúde pública, não beijar, não dormir com animais, né, mas coisa que a partir da década de 80, ela se tornou uma prática muito comum. Né? Hoje as pessoas dormirem com animais, os animais fazerem parte, né, do seu dia a dia, vamos dizer, na cama, na academia, no caminhar. Então, o pet, ele hoje faz o papel de um ser humano. Tudo que está relacionado ao dia a dia da pessoa, o pet acompanha. Então, é essa uma tendência que nós estamos vendo, né, a nível de comportamento animal e comportamento humano. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e vamos continuar conversando sobre esse tema, naturalmente, desafiando uma série de situações, e você que nos acompanha vai se posicionar, claro, concordar ou discordar, mas eu peço a você que não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832-1122. Aqui no estúdio comigo hoje o Dr. Francisco Carvalho, que é médico veterinário, o Chico, né? Dr. Chico, Dr. Francisco. E nós estamos esclarecendo aqui dúvidas sobre os cuidados com os animais de estimação e principalmente em relação às zoonoses. No bloco anterior, nós conversamos sobre a questão da proximidade, às vezes, da nossa maneira de ver, até exagerada, do ser humano com o animal, dormindo junto, convivendo, comendo, beijando, enfim. E agora, né, nós vamos continuar com essa nossa conversa e dizer aqui que, nos últimos anos, né, o Brasil testemunhou um notável aumento na população de animais domésticos. E, por curiosidade, eu fui ver alguma coisa, isso aí. Parece que tem mais de 58 milhões de cães, né, e 20 e poucos milhões de gatos. Isso são os mais comuns, o cão e gato. Exato. Né? E, claro, que isso significa, numa população de 200 milhões, cada 4 pessoas acaba tendo um cachorro. Sim. Né? Está num número razoável. Campo Grande não está muito longe disso aqui, também, essa relação. Mas o que a gente percebe é que o aumento de animais domésticos está relacionado a uma mudança significativa no estilo de vida das pessoas. Como você mesmo, no início do nosso programa, as pessoas hoje elas casam planejando não ter filhos, mas ter pets. Né? Sim. E o que a gente percebe é que proliferou de forma significativa as clínicas, né, de veterinária que são direcionadas para o cuidado desses animais e também determinados embelezamentos, né? E a gente vê que o pessoal põe roupa, põe vestidinho, põe fitinha, passa perfume e tal. Isso tem algum comprometimento da saúde do animal ou não causa nenhum problema? Tá, então... Só complementando a sua resposta, Campo Grande, nós temos hoje uma população canina de aproximadamente 250 mil cães e aproximadamente 100 mil gatos. Então, hoje, há 40 anos atrás, nós tínhamos aí uma proporção de um animal para cada
10 pessoas. Com a pandemia, isso aí cresceu, né? E está, se nós não tivermos uma programação, um programa governamental, nós vamos ter uma explosão de animais aí e precisamos de um controle de natalidade. Então, tudo que é de embelezamento em excesso é prejudicial ao pet, né? Então, que você visse uma roupinha para agasalhar, que você dê um banho a cada 15 dias, né? Agora, esses lacinhos, né, eles são prejudiciais. Animal não nasceu com lacinho na orelha, né? Essas gravatinhas que se colocam, eu já recebi na nossa clínica animais que tiveram o pescoço cortado, praticamente esse elástico, né? Ele entrou para dentro da pele do animal e muitos outros acidentes. Então, não exagere no embelezamento do seu pet, né? Faça o necessário, um banho a cada 10, 15 dias é o suficiente. Doutor Francisco, o que é preciso em termos assim de animal doméstico, principalmente o cão, né? O cuidado específico do... Primeira coisa, é uma alimentação de qualidade, né? Segundo, vacina, talvez seja vacina primeiro, né? Primeiro, a vacina antirrábica, que é uma vacina obrigatória, né, de saúde pública, e depois as outras vacinas de saúde animal, né, que começa pela parvovirose, o coronavírus, mas não é essa vacina que nós temos aí do coronavírus, a vacina da sinomose também. Então, em torno de 10 doenças, né, que podem ser prevenidas através de uma vacinação. E algumas dessas doenças, né, podem passar para o ser humano, né? Nós temos o caso da raiva, que é uma doença letal em 100% dos casos, né? Nós temos também um tipo de gripe, né, que particularmente, eu vejo um risco de transmissão. Ela tem a tosse dos canis, ela pode eventualmente, em alguns casos, ela chegar até o ser humano, né? Tenho essa experiência na minha vida diária de clínica, né? E o local para esse animal viver, né, tem que ser, de preferência, um local arejado, um local não pode ser pequeno. Se você não tem espaço para ter animal, você não tenha, né? Não adianta você ter um terreno de 12 por 30, por exemplo, né, que é o nosso padrão, ou 10 por 20, 40, 50 animais. Então, que você tenha lá 1 ou 2 cães ou felinos, mas que sejam bem cuidados. Perfeito, isso é muito importante. E a gente também a gente vê muitas pessoas passeando com os animais, né? Sim. Então, eu acho que talvez isso ajude também nessa convivência. É importante isso, né? Importante, né? Com o cuidado também, né, dos grandes animais, né? Nós temos aqui acidentes, né? Não que estou sendo contra a criação dos animais de grande porte, mas se você tem um animal que ele é forte, você tem que ter uma pessoa para transportá-lo, para passear, com força compatível para conter esse animal. Nós tivemos recentemente em um shopping da cidade um pitbull atacando uma criança, né? E responsabilidade de quem? Do tutor, não do cão. Tivemos aqui recentemente aqui na Vespasiano Martins, ali perto do aterro sanitário, um pitbull que atacou um senhor de 60 anos e ele fez óbito 3 ou 4 dias depois, né? E também, se você tem um pet, você tem que ter o cuidado para saber o potencial de agressão desse pet. Ter sempre um veterinário para te orientar, né? Para que situações assim não ocorram, né? De morte. Nós tivemos também pessoas em que o seu próprio pet, né, vamos dizer assim, atacou esse animal na hora da pessoa fazer o curativo e a pessoa teve a vida ceifada, né? Um jovem de 40 anos de idade. Então, o pet, ele tem que ser bem cuidado e acompanhado por profissionais
habilitados e competentes. Doutor Francisco, essa é uma pergunta do Marco Saralegui, de 55 anos. Vamos ver o que ele questiona. Doutor Luiz, bom dia. Eu tenho um pet, um cachorrinho, e eu moro em condomínio, mas de vez em quando a gente sai para passear na rua. Se ela cheirar as fezes de um outro animal, pode contrair algum tipo de doença, as fezes, ou urina? É possível isso? Doutor Francisco. Muito boa a sua pergunta, Marco. A questão do passeio, excelente. Então, para você passear com o seu pet, voltamos lá à resposta anterior. Tem que estar devidamente vacinado e acompanhado por um médico veterinário. Porque além do risco de você contrair doenças que são imunopreveníveis, né? Você pode, às vezes, nas fezes ter uma verminose, ter algum vírus ou algum outro produto ali vamos dizer, alguma coisa que possa ser transmissível para o seu pet. E também o risco, né, de produtos, restos de alimento, osso que pode ter toxina botulínica, ou o animal ingerir esse osso. Então, todo cuidado tem que ser tomado nesse momento. Francisco, a preocupação do Marco é sobre a questão do animal cheirar. O cachorro ele tem um olfato muito apurado. Sim. Né? E ele identifica as adversidades exatamente pelo olfato. Mas ele cheirar, é comum ele cheirar as fezes. É comum ele cheirar a urina, ou então às vezes a urina já está seca, mas ele percebeu que ali tem. Isso pode correr Pode, risco? a urina, fezes, tudo que... Só o fato dele cheirar? Só cheirar. O vírus permanece ali, ó, por semanas, por meses, né? Há histórico, né? Trabalhos científicos que um vírus, às vezes, permanece, o vírus da sinomose, por exemplo, permanece por 10 anos num local, né? Isso são estudos que existem. E aí, como é que fica, inclusive, o instinto animal? Ele acaba contaminando-se dessa forma? Ou a gente tem que evitar, sempre evitar aquele... Sempre você tem que evitar, né? Porque apesar do animal ser vacinado, né? Ele sendo vacinado, certamente ele não vai contrair a sinomose. Mas você tem que ver também a questão imunológica. Será que esse sistema imunológico desse pet está respondendo bem ao produto biológico que foi aplicado, né? Então, todas essas questões nós temos que ver. Então, evite que o seu pet vá até um local cheirar ali a grama. Às vezes o poste, ele vai cheirar o poste ali, mas... Então, você mantendo o pet vacinado, você já evita um já grande não tem tanta preocupação com isso, né? Exatamente. Tá certo. Doutor Francisco, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de deixar aí 1 minuto e meio para as suas considerações finais em relação a essa prática veterinária e também a esse comportamento da sociedade em relação aos animais de uma maneira geral. Olha, Luiz Ovandos, nós como conhecedores da Bíblia, né, nós sabemos que lá em Gênesis 1, 25 a 28, né, nós temos a criação, né, quando Deus criou a natureza, os animais, e depois ele criou o homem, né? E mais na frente lá nós temos vários versículos na Bíblia, né, que falam, né, e lá nós temos em Provérbios 12, 10, né, o justo ama os seus animais. Então nós temos a questão também ali no Velho Testamento, onde já está escrito lá alguma coisa de zoonoses também, né, essa preocupação que se tem. Então eu creio que nós temos que conviver harmonicamente, né? As coisas vêm mudando ao longo do tempo, só que nós temos que ter cuidados, né, com exageros, né? Então nós temos que ter uma conduta. Você tem o pet como seu filho, como seu companheiro, né? Nós vemos que na pandemia muitas pessoas deixaram, né? Ficaram sós, né, por conta da perda de familiares, e o pet ele permanece lá ao lado daquela pessoa, né?
jovens em que perderam seus pais e os pets ficaram. Então, nós tratamos com esse problema no nosso dia a dia. E sabemos que é uma coisa que é para sempre, né? Então, assim como a pandemia veio mudar muitos costumes, né? Nós temos que nos adequar, né? E a cada dia procurarmos nos aprimorar para um convívio harmônico entre pet, o ser humano e o meio ambiente. Sempre pensando numa saúde única, né? Pensando na família, no ser, na pessoa, pensando no pet e pensando no meio ambiente. Então, essa saúde única é o que nós devemos, a partir de agora, trabalhar. Não só o pet, mas numa saúde única. Contexto global, né? Exatamente, que já existem programas do governo federal tentando fazer esse fecho, né? Tá certo. Doutor Francisco, muito obrigado pela sua disposição em nos prestigiar, esclarecendo ao nosso telespectador. E siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.